Tem algum aluno novo aí que não participou da primeira aula? Aqui, professor. Jacinete. Isso. Então, Jacinete, como tu não participou da primeira aula, mas tu ficou a par do trabalho que precisava entregar hoje, até no final da aula? Eu já enviei para o senhor. Já. E todo mundo que enviou os trabalhos para mim, no e-mail, no PDF do WhatsApp, que eu dava vontade de dar um soco na cabeça. Que lá no e-mail já tem uma pasta que já faz filtro para todos os trabalhos de vocês, vai ficar mais fácil para mim. Mas enfim, quem mandou no PDF teve alguma dificuldade, tudo no WhatsApp, a gente vai ajustar. Eu vou estar lendo todos ainda hoje, tá? Eu não vou dar pontuação, vou só responder se precisar fazer alguma modificação, tá? Para todo mundo. Vai responder por e-mail mesmo, professor? Oi? O senhor vai responder no e-mail mesmo? Sim, no e-mail. Então, gente, as meninas aí, Jacinete, outras, a gente começou sobre os fundamentos da saúde, né? Que são os fundamentos da enfermagem relacionados aos fundamentos da saúde, desde o tempo de período colônia até os dias atuais, relacionados às vacinas que aconteceram, às equidades, as 4 fases. Tem muita gente entrando ainda. As 4 fases, que é a bacteriológica, a unicausalidade, a multicausalidade e a miasmática. Então, aí a gente vai dar continuidade. E iniciou já a legislação do SUS na última aula, que eu disse para vocês que era muito importante, era receitinha de bolo de concurso, sempre cai essas perguntas relacionadas à legislação do SUS. E aí a gente vai dar seguimento a isso, que são as leis que regem o SUS. Tem alguém gravando a aula? O colega Adriano parece estar só aguardando a sua resposta para ele começar a gravar. Pode começar então, Adriano. Ok, posso? E gente, vocês verificaram a situação que eu falei para vocês da Sherry? O pai dela ficou meio dodói, a gente tem que estar orando por ele, quem ora, quem reza não está rezando. Ele está internado na ala Covid do Laranjal do Jari. É o Cuti, acho que vocês conhecem, tá? A gente vai ter que dar essa força aí, esse apoio para ele, tá? Eu falei com ela hoje. Já? Ela tá Ótimo. vindo para lá. Uhum. Pois é, eu que atendi ele aqui. Tá bom. Então, a gente vai começar falando sobre as leis que regem o SUS. O rapaz aí não me deu um retorno, mas o Rafael também está gravando a aula, tá? O nosso diretor lá da instituição Neri. E olha aí, galera, todo mundo já pagou a mensalidade para aproveitar o desconto? Sim. Ok, Sim. então vocês são top. Então, vamos lá. As leis que regem o SUS. A gente falou muito na última eu queria muito acrescentar aqui o slide para ficar bem melhor a aula. Vou tentar mais uma vez aqui. Vamos ver aqui. Já estou gravando já, professor, aqui já. Ok, obrigado. Deixa eu tentar mais uma vez. Não consegui. Não consegui anexar o slide.
Mas aí as meninas que não têm o slide, tá? Tem no grupo. Só fica difícil acompanhar quem tá no celular, que aí não tem como acompanhar o slide também por conta da aula. Tá? Mas aí a gente vai falar sobre as leis que regem o SUS. As leis que regulamentam o Sistema Único de Saúde são elas as leis 8.080 de 1990, que é aquela que eu falei para vocês, tá? Se vocês puderem ir anotando aí somente os tópicos que eu vou falando sobre a lei 8.080. Na verdade, a lei 8.080 vocês já devem ter ela destacada aí, porque eu falei para vocês na última aula, tá? Lembrando que as perguntas que vão cair na prova sobre as leis são todas relacionadas a número, data e o que rege, tá? Então, toda lei tem uma data. Então, a gente quer o nome da lei na íntegra e a data que ela foi sancionada, tá? E a lei 8.080, a lei 8.142... 8.142. Gente, foi suave, todo mundo conseguiu fazer o trabalho, só algumas pessoas tiveram alguns problemas, né? Mas foi suave o trabalho, né? Foi legal, deu de conhecer bastante sobre a vacina, né? Algum de vocês já foi vacinado? Eu já. Professor, eu tive um fome. probleminha, mas assim que eu resolver, eu vou lhe passar, tá? Professor, eu já estou enviando meu trabalho, tá? Gente, não sem pressa, quiser enviar depois da aula, tá? A gente vai estar recebendo a noite inteira, tá? Eu lembro que tinha uma moça que estava dodói, que ia vir aqui na unidade, mas não apareceu ninguém aqui, só achei. Deixa eu remover esse bloco. Ok. Tem muita gente entrando ainda. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá? Então, a Lei 8.080 de 1990, a Lei 8.142 de 1990 também. A Lei 8.080, que foi votada em 19 de setembro de 1980, é a Lei Orgânica da Saúde. O que significa dizer que ela é a lei orgânica? Ela é a lei que tem todas as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema que a gente usa agora, tá? Ela regula as ações e os serviços de saúde em todo o território nacional, estabelece, entre outras coisas, os princípios, as diretrizes e os objetivos do Sistema Único de Saúde. Então, uma pessoa da área técnica e uma pessoa civil normal que conhece a Lei 8.080 e a Lei 8.142, ela automaticamente vai estar conhecendo seus direitos. Ela automaticamente, quando entrar numa unidade de saúde, ela vai saber que ali ela não está pedindo favor para ninguém, ela está ali exercendo o direito de cidadão dela, amparado por lei, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for atender alguns pacientes, e essa lei, além dela favorecer toda a sociedade por igual, ela estabelece diretrizes também para os técnicos em enfermagem. Essa lei ela foi baseada e estruturada para o COREM, que é o Conselho Regional, e o COFEM, para eles fazerem as diretrizes de cada estado, de cada município, amparando também os direitos dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagens, dos enfermeiros e da classe da saúde em geral. Todas as classes em geral. E... Sim? Não deve entregar uma chave. Me dê aqui. Não deve entregar uma chave para o senhor que tem paciente aí. É para guardar lá, tá? Só um pouquinho. Tá grave? Não. Tá. Só pede para guardar. Tá bom. E a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área da saúde e de outras providências, que foi o que eu tinha dito para vocês naquela época. Tem a lei que rege os direitos dos profissionais
e tem a lei que rege os direitos da população civil, que é a Lei 8.000. Então, a grande diferença, a Lei 8.080, ela é a lei orgânica do Sistema Único de Saúde. A Lei 8.142, de 20 de dezembro, ela é a lei que dispõe sobre a participação da comunidade. Então, essa é a grande diferença de uma lei para outra. Apesar de elas serem sancionadas no mesmo ano, com o mesmo fundamento, a Lei 8.142, ela trata-se de uma complementação da Lei 8.080, tá? Que rege como a participação popular no Sistema Único de Saúde, tá? E as ações intergovernamentais. O que são as ações intergovernamentais? São os recursos que o Estado tem dever de mandar para as unidades básicas de saúde, para os programas de saúde da família, para os programas de urgência e emergência, para todos esses programas relacionados à base da saúde. E aí o SUS foi criado em 19... O que foi que aconteceu em 1988? Ele foi criado onde, o SUS? Eu falei para vocês na última aula. Na Constituição de 1988 foi criado o SUS. Ele foi subsequente de um programa. Qual era o programa que antecedeu o SUS? SUDES. Isso, SUDES. Sistema Único Descentralizado. Então, em 1988 aconteceu a Constituição Federal, que é a Constituição a Constituição Federal de 1988, ela é a Constituição que está em vigor até hoje, nos dias atuais, e que determina que é dever do Estado garantir a saúde de toda a população brasileira, aquela situação que eu havia falado para vocês nas outras aulas, que é dever do Estado garantir saúde. Agora, já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituto, os preceitos que seguem até hoje. Ou seja, a lei orgânica não foi criada no mesmo ano da Constituição. A Assembleia Constituinte constituiu a lei em 1988 e, em seguida, em 1990, foi complementada a lei orgânica e, em seguida, a lei da participação popular e intergovernamental nos fatores da lei, tá? Em 19 de nove de 1990, foi assinada a Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, instituindo o Sistema Único de Saúde. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde público do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos, como temos a nossa colega, que o pai dela foi transplantado. Garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Ou seja, praticamente impossível uma pessoa que não precisou do SUS. É praticamente impossível. E se ela não precisou, ela vai precisar do SUS. E o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. Aí que nessa parte que diz público de saúde, sem discriminação. Por que que ele fez o autor da lei fez essa determinação sem distinção de classe social? O que era que acontecia antes, lá no sistema da medicina previdenciária? Quem tinha acesso à saúde era somente os homens que pagavam a previdência e tinham acesso à medicina previdenciária e seus dependentes, mulheres e filhos. Acabou a previdência, acabou a saúde, entendeu? E o SUS, ele entrou justamente para fazer essa verificação, essa distinção e essa adequação para toda a população. E realmente foi feito, apesar do SUS ser um sistema de bastante falha, nem digo falha, o SUS ele é bem complexo. O que acontece é a administração do SUS. Em alguns fatos, a administração pública do SUS, ela acontece com corrupções, com pessoas querendo se favorecer, e aí automaticamente quando você favorece alguém sai desfavorecido na fila do SUS também. Então é isso que ele quis dizer, sistema de saúde público sem discriminação. Ou seja, o Silvio Santos precisou fazer a vacina do coronavírus, foi pelo SUS. Ele é riquíssimo, mas a gente não tem que ter discriminação, nem do rico, nem do pobre. Então, o SUS entrou para fazer essa
essa diferenciação entre todas as classes sociais. A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde, na qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção à saúde. Aí, o que vocês entendem quando a gente fala aqui visando a prevenção e a promoção da saúde? O SUS ele é amparado para receber pacientes em situações de urgência e emergência, assim, aqui nessa unidade que eu estou hoje, a gente é movido pelo SUS e a gente recebe pacientes de urgência e emergência. Mas também ali no Portinho da Beira, espirrou, tossiu, Beira-Rio, lá no Portinho da Beira também, ele também é amparado pelo SUS. Então, o que significa o Portinho lá da Beira e a unidade mista? Apesar de um ser administrado pelo município e o outro ser administrado pelo Estado. A unidade mista vai fazer a descentralização dos atendimentos da unidade mista. O que significa fazer a descentralização em forma de prevenção da saúde? Eles vão fazer o acompanhamento, vão tentar fazer os atendimentos paliativos lá na unidade, para que não se torne uma emergência. E se tornar uma emergência, vai ser 2 fatores. Foi atendido na unidade mista, foi atendido na emergência. O que aconteceu? Tem alguma coisa falha. Se o paciente precisou ir para a emergência, alguma coisa aconteceu, falta de investigação. Aí, para não chegar na unidade mista, existem os ACS, que são os agentes comunitários de saúde. Eles vão na casa de cada um tentando fazer essa descentralização para que não chegue no postinho. Para o portinho não mandar para a unidade mista. Para a unidade mista não mandar para o Hospital de Laranjal se precisar de uma cirurgia. Para o Hospital de Laranjal não mandar para o Hospital de Clínicas e Macapá se precisar de uma consulta especializada. Que nós sabemos que otorrinolaringologista, cardiologista, várias outras especialidades, até psiquiatra. Nem psiquiatra não tem na região sul, no Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Então, tem muitas pessoas hoje acometidas pelo novo coronavírus que estão com dependência psicológica, eles estão deprimidos, vão para a unidade, vão para o hospital, ficam deprimidos, vão para a UPA, ficam mais deprimidos ainda, porque já têm o medo de ser entubado, e os índices de entubamento, apenas uma pessoa sobreviveu ao entubamento na UPA de Laranjal do Jari. Então, automaticamente, a pessoa fica deprimida. Falando nisso, tivemos uma alta hoje, tá, do paciente Noel, que é daqui de Vitória do Jari, que teve alta lá do hospital, ele estava bem doentinho e foi liberado hoje, tá? Tá super bem. É daqui de Vitória, acho que alguns de vocês conhecem ele. Então, a gente tem... E detalhe, vocês vão ter que saber fazer a diferenciação do técnico de enfermagem que trabalha na atenção primária, do técnico de enfermagem que trabalha numa emergência, do técnico de enfermagem que trabalha numa unidade terciária. Os atendimentos são totalmente diferentes. O serviço que você vai fazer ali na unidade básica de saúde não é o mesmo serviço que você vai fazer aqui na emergência, entendeu? Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? O estágio. Nos estágios, nós vamos aprender essas diferenciações de trabalhar na unidade básica, de trabalhar numa unidade mista, de trabalhar no hospital de pequeno porte, de trabalhar numa unidade de pronto atendimento ou numa unidade de urgência e emergência. Então, a partir do momento que você entende essa diferenciação desta lei que virou diretrizes para a prevenção e a promoção da saúde, você vai estar entendendo a finalidade do SUS, por mais que não seja praticado, mas você vai estar entendendo. O artigo 196, alguém leu o artigo 196 do SUS? Que fala sobre o quê? Fala sobre o quê, Vitória? Que a saúde é direito de todos e que o Estado deve garantir a promoção, reduzindo o risco da saúde e algo mais que não estou lembrando. Eu sinto orgulho. Parabéns, Vitória, você leu. Vai ganhar um teste rápido de Covid. Pode procurar aqui, dia 24, eu vou fazer o teste rápido de Covid. Então, o artigo 196, nos seus fundamentos, ele é o artigo principal dessa legislação. Por quê? Você tem uma classe relacionada à saúde,
ok, uma classe grandíssima. No estado do Amapá, somente no governo do estado, nós temos 9 mil servidores públicos separados, concursados, separados em técnicos, enfermeiros, médicos, dentistas. Então, a classe da saúde ela é a segunda maior classe do Brasil. Qual é a primeira maior classe? A educação. Então, a segunda classe é a saúde. E esse artigo 196, que ele fala dos direitos da população, ele é o mais importante, porque apesar da gente ser uma classe grandíssima relacionada à saúde, nós temos uma classe ainda maior, que é a classe dos dependentes do SUS. Sem esquecer que automaticamente nós, servidores da saúde, somos ou não somos dependentes do SUS também? Somos dependentes do SUS. Então, o que a gente tem que fazer com os pacientes que nós vamos atender? A gente tem que tratar eles como se fosse a gente, como se nós fôssemos precisar um dia. Porque nós estamos tratando do pai da família de alguém, do esposo de alguém. Então, não importa o que aconteceu, as particularidades desse profissional, desse morador, desse inquilino, entendeu? A gente tem que fazer uma diferenciação igual rege o SUS, sem discriminação de raça, cor, idade, sexo, etnia e nada. Só se for muito chato, às vezes, aí tu aplica bezetacil sem anestésico, aí tu diz que entupiu a agulha, tu pega e fura de novo. Só se for muito chato, mas geralmente... Brincadeira, gente. Mesmo se for chato, tem que fazer a regrinha lá da penicilina que eu ensinei pra você, da bezetacil, tá? Mas dá vontade, não dá, Jacinete? Dá, professor. Meninas, eu vou só pegar o meu carregador aqui do notebook, que tá descarregando o notebook, tá? 2 minutinhos. Você queria tomar uma água aí, tá? Rapidinho. Aí, voltei. E aí, meninas, eu tinha comentado com vocês, na última aula, sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, de 1986. Vocês lembram? A cara da Eliane é triste, já não lembro. Então, eu vou só ressaltar por conta das meninas que não participaram da outra aula, sobre a Conferência Nacional de Saúde de 1986, que eu disse para vocês que tinha sido o marco das conferências. A conferência, ela tinha antecedido por 2 anos do que aconteceu em 88? A Constituição Federal, tá? Então, essa Conferência Nacional de Saúde, ela foi a conferência mais importante que teve da relação à saúde. Por mais que tenham tido outras conferências atualmente, depois de 1988, beleza, a conferência que ganharam o prêmio Nobel, que descobriram o uso da penicilina, beleza, que descobriram várias medicações, mas a de 86 foi importante porque ela que precedeu os conceitos do SUS, utilizando o SUDES, ela que precedeu os conceitos do SUS, para que o SUS tivesse toda essa legislação que amparasse a população, que fosse direito, que fosse tarará, 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 do artigo 196.
Então, ela foi a principal marco relacionado à saúde que antecedeu o SUS. Então, isso aqui vocês podem anotar essa conferência, tá? A oitava Conferência Nacional de Saúde de 1986, porque com certeza a gente vai ouvir falar bastante dela nas próximas aulas, vai ouvir falar bastante dela na prova, tá? Então, é muito importante que vocês Aí tá, vou falar um pouquinho da Lei 8.080, de 1990, e em específico, vou falar do artigo 3º. Do artigo 3º da Lei 8.090. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. O que o autor constituinte dessa lei quis dizer aqui no artigo 3º? Ele quis não dizer nada mais, nada menos do que a prevenção da saúde, a promoção da saúde, que eu tinha dito para vocês no início da lei. Porque que eu tinha dito para vocês da medicina higienista, vocês lembram? Que teve o conceito da medicina higienista, que dizia que ambientes limpos eram mais propícios a sarar doenças. Na época, a enfermeira Ana Nery, a enfermeira Florence Nightingale, na época teve o surto do piolho. Antigamente, as epidemias eram assim, não era esse absurdo que é hoje desse coronavírus, mas era piolho, pulga, essas coisas. Então, quando teve muito piolho, o índice de infecção se aumentava bastante antigamente nos alojamentos. Então, o que as enfermeiras fizeram? Rasparam a cabeça de todo mundo. Dava de ficar catando o piolho de todo mundo, dos pacientes, em vez de ficar fazendo a medicação, não dava. Então, o que ela fez? Raspou a cabeça de todo mundo. Foi um custo-benefício. Ficou feio por um tempo, careca, mas ficou vivo para crescer o cabelo. Morto não cresce cabelo. Então, essa Lei 8.080, nesse artigo 3º, ela tem bastante ênfase relacionado a isso. O que é saúde? O que é relacionado à saúde? Então, relacionado à saúde é isso. É um morador, um pai de família, ter um lar para ele dormir, ter uma boa alimentação saudável, equilibrada, ter trabalho para não afetar a sua saúde psicológica e mental. Hoje em dia, além do coronavírus estar aí, dessa forma, eu considero muito que a doença do século ainda é a depressão com ansiedade. Ainda é a depressão com ansiedade. Então, são doenças que acometem o sistema nervoso central da gente. E todos sabemos que doenças que acometem o sistema nervoso central são as piores que existem. E principalmente essa, que a gente não sabe, não tem remédio, que acontece hoje, tem tratamento, mas eu acho que muitos de vocês nunca nem viram um psiquiatra na vida de vocês, tomara que não precisem também, mas nunca nem viram atendendo no postinho. Mas se precisar, antigamente tinha uma psiquiatra itinerante, tinha 3 psiquiatras que faziam divisão durante todo o estado, e vinha um para cá que ficava 2 dias a cada 6 meses. Tá? Ficava 2 dias a cada 6 meses. Então, se você precisar do psiquiatra, você vai ter que ir em Macapá, procurar os CAPs, que você vai ter atendimento psicológico, que é muito bom também. Eita, que tá chegando trabalho aqui virado bicho para mim no e-mail. Só recebendo aqui. Receba, Senhor. Tá. E aí, então, ficou bem claro aí sobre o artigo 3 da Lei 8.080, o que o artigo 3 ele quer dizer, ele quer saber... Oi? Professor? Sim? Essas leis que o senhor está falando, essa questão da 8ª conferência, isso tudo vem na nossa apostila, professor? Vem sim, inclusive já está tudo no slide. Se você já quiser dar uma lida, uma antecipada, tem tudo no slide. Você já tem o slide? Não, professor, ainda não. Tá certo, já manda para mim um oizinho no PV depois que eu vou compartilhar com você o slide, tá? Tá bom, professor, pode deixar. Obrigada. E relacionado a essa Lei 8.080 e com ênfase no artigo 3,
que a gente vai entrar no contexto do direito à saúde, significa garantia pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os níveis e a todos os habitantes do território nacional. Então quer dizer, enfermeiro, que é realmente em todos os habitantes do território nacional. Aí tem aquela enfermeira Nutella, com aquela técnica de enfermagem Nutella também, que vão dizer assim, eu não vou através... Onde é um lugar aqui? Aruãs. Eu não vou lá fazer meu atendimento lá no Aruãs, porque se eles quiserem, eles têm que vir aqui em Vitória do Jari. Não, meu bem, ela tá amparada por lei, tá aqui, ó. Esfrega assim, ó, na cara dela, faz assim na cara dela, tá aqui, ó. Eu conheço a lei, aprendi lá com o enfermeiro Fernando, no plantão dele. Estou muito revoltado hoje. Já queria furar o outro com bezetacil, já tô esfregando. Então, meu bem, de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de proteção, promoção e recuperação da saúde em todos os níveis e todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. Aqui está dizendo, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano, beleza. Mas quando um município ele tem uma saúde boa, ele tem uma saúde responsável, com retorno para os seus moradores, quem vocês acham que vai ganhar mais com isso? Automaticamente uma Secretaria de Saúde não vai economizar um dinheiro, com menos pessoas doentes, com menos insumos, com menos medicações. Então, gente, é só fazer a receitinha do bolo. E aí, agora a gente mudou, né, a secretária de saúde aqui de Vitória do Jari, enfermeira Jaine, e ela tá aí, ela pegou uma barreira pela frente muito grande, que foi o Covid, foi um escândalo da secretaria, mas a gente vê que ela tem muita força de vontade, assim, para trabalhar pela população, e eu espero realmente que ela faça uma boa gestão, e aqui na unidade mista ela está ajudando bastante a gente, ela precisa de um carro, precisa de alguma coisa, ela dá jeito, a gente manda para o Laranjal do Jari. E saúde hoje. Tá físico, mental e social. Se você pesquisar no Google a palavra saúde, no dicionário, o que você vai encontrar? Perfeito bem-estar físico, mental e social. Quem que diz que ter saúde precisa ter isso aqui? OMS, Organização Mundial de Saúde, eles definem como bem-estar em saúde que você precisa estar em perfeito bem-estar físico, mental e social. Enfermeiro, eu tô de boa, meu estado físico tá ótimo, meu estado mental tá ótimo, eu tenho dinheiro, eu como tudo que eu quero, mas e o meu corpo também, eu sou super obesa, mas eu tô de boa com o meu corpo, então, para mim, o físico não importa, enfermeiro, porque se eu tô gorda, assim, assada, obesa, gente, claro que importa. Você tem que estar em perfeito estado físico, mental e social. Enfermeiro aí, ó. 107 quilos, bem distribuídos. Enfermeiro está em bem estado físico, saúde mental e social? Enfermeiro não está, enfermeiro está gordinho, tem que fazer uma dieta. Tem que fazer uma dieta sim. Alguém mais aí precisa fazer dieta? Jesus. Aí a gente vai falar sobre a Constituição da Organização Mundial de Saúde. O que ela afirma? Ela afirma que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Uma implicação importante dessa definição é que a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais ou deficiências. A saúde mental é uma parte integrante da saúde. Na verdade, não há saúde sem saúde mental. Não há saúde sem os 3 pontos, sem saúde mental, sem saúde física e sem saúde social. Aí eu te pergunto, Caroline, o que tem a ver a saúde social relacionada a esse âmbito? O que tem a ver o social envolvendo com a saúde? Caroline. Repete de novo, professor. Eu pensei que não era comigo, não entendi.
Aqui, a OMS determinou que saúde hoje significa você estar em perfeito bem-estar físico, mental e social. Quando ela cita aqui social, ela quer falar o quê? Quando ela fala que o social, ela está relacionada à comunidade. Não estou falando comunidade lá dos Aruãs, lá do Aterro do Cajari, não. Comunidade, o meio que você vive. Se você vive sozinho, você tem ou não tem mais facilidade de contrair uma depressão, uma ansiedade? Tem. Então, tem que estar em total equilíbrio, todos esses três, para você ter uma boa saúde. O mental, o social abalado, automaticamente ele puxa o mental. Aí você não tem mais um problema, você tem dois problemas. O mental abalado, automaticamente, o físico está full, lascado. A saúde mental é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. Poxa, eu queria tanto que você estivesse olhando comigo o slide agora. Eu vou imprimir minha apostila porque é melhor. Imprime a apostila, fica melhorzinho, aí você faz anotações, fica bem melhor para você estudar. Eu sempre vou estar dando as dicas para ir marcando, tá? Então, é isso aí sobre a saúde mental, física e social. A gente tem que entender que a gente sempre trabalha nesses três âmbitos, físico, mental e social. Essa matéria, o que ela é? Um fundamento de saúde. O que acontece? Você precisa entender todas as relações entre a saúde, desde quando começou, que a gente já estudou lá sobre o Brasil Colônia e essas coisas assim, tá? Sobre as matérias mais específicas vem na próxima matéria, tá? Que eu nem sei quem vai ser professor de vocês. Aí a gente vai falar sobre os conceitos de saúde e doença. Os conceitos de saúde e doença invariavelmente referem-se aos termos morfostase e homeostase. O que significa morfostase e homeostase? Significa o equilíbrio. O equilíbrio. A saúde ela tem que estar em total equilíbrio no nosso corpo, no nosso organismo. Então, ela tem que estar em morfostase e homeostase. A morfostase e a homeostase referem-se respectivamente ao equilíbrio da forma e da função. Saúde é a manutenção da morfostase e homeostase. A saúde é a manutenção. É a coisa que vai trabalhar ali para a morfostase. A homeostase está todo o tempo nos parâmetros normais. Para a nossa saúde está top de linha. Doença é o resultado da ação de uma agressão que leva à alteração não compensada da homeostase ou da morfostase. Ou seja, a saúde é a manutenção da morfostase, da homeostase, e a doença vai ser a agressão, vai ser o contrário da manutenção, né? Vai estar chegando ali, é o resultado da ação de uma agressão que leva à alteração não compensada da homeostase ou da morfostase. Quer dizer, não compensada, descompensada. Uma pessoa que está com a pressão 19/10 está com uma pressão descompensada, ou seja, ela está sofrendo uma agressão em forma de doença no processo dela de homeostase. Então, a saúde é a manutenção dos dois processos lá do morfo e da homeostase, e a doença é o resultado da agressão, é uma alteração, é o contrário da saúde. Mas, claro, poxa, enfermeiro, saúde não é o contrário da doença não é o contrário da doença. Claro, a vir de fato, a saúde é o contrário da doença. Mas eu vou dizer assim, e aí eu perguntar na prova qual é a diferença da saúde para a doença? Aí vai lá, a dona Iriane coloca, enfermeiro, a saúde é quando a gente está bem e a doença é quando a gente está mal. Vai ter o quê? Olha, só riscar assim, eu quero técnico, vocês são nível técnico agora, vocês são muito boas e a gente vai ter que fazer relações técnicas também. Nos trabalhos que vocês encaminharam para mim, eu aceitei todos os trabalhos, só falta fazer a revisão de todos. Mas eu percebi que muitas pessoas, eu fiquei sem tempo de responder no WhatsApp. Eu percebi que muitas pessoas não fizeram da forma com que eu queria. O que elas fizeram? Fizeram uma pesquisa científica, Ctrl+C, Ctrl+V. Muitos trabalhos estavam ainda até em grito, algumas coisas precisavam apagar, até o endereço do link
veio junto no copiar e colar para o trabalho. O que eu pedi? Eu pedi uma redação. O que é uma redação? Uma redação você vai falar com as suas palavras o que você acha daquele tema. Você vai expor suas próprias palavras relacionadas àquele tema. Praticamente todo mundo fez uma pesquisa científica. Eu acho que associaram a matéria metodologia científica, tudo. Eu disse o que eu queria. O que eu queria que fosse uma redação só com espaçamento normal, com alinhamento normal, essas coisas. Mas em um estado geral, todas estavam muito boas. Todas estavam muito boas, vocês capricharam. E aí eu vou eleger as 3 melhores, tá? E vou dar um brinde do enfermeiro Fernando para as 3 melhores redações. Lembrando que a gente vai pegar, eu vou usar o critério de redação. Quem fez redação já pode dizer que está aí meio caminho andado. A saúde pode ser entendida como um estado biológico de uma célula ou um indivíduo na qual há um equilíbrio entre este e as forças que opõem ou lhe agridem. Estado terá características dinâmicas, que é homeostase, ou de forma morfostase, que nos definirão estados de normalidade. Normal e anormal são estados de ser, não sendo, pois, sinônimos de doença. Ou seja, você está normal e você está normal. Se você está normal, não significa que você está com saúde, não é sinônimo. E se você está normal, não significa que você está doente. Normal e normal não são estados de ser, não sendo, pois, sinônimo de saúde. Saúde é saúde, doença é doença. Tá? E aí, eu quero saber se vocês lembram das 4 fases lá, que a primeira é a miasmática. Alguém sabe me dizer aí sobre o que é a fase miasmática? Relacionada ao quê? A teoria, no caso, né, professor? Teoria? Sim, a teoria. Doenças pegadas através do ar. As doenças transmitidas através do ar. Isso. Ela surgiu do nada, tá? Ela já veio já com tudo. É isso aí, Tyler. E aí, a segunda teoria qual era? Unicausalidade. Unicausalidade, que é Uma única causa, assim, para um agravamento de uma doença. a terceira teoria é... Multicausalidade. Mas na verdade, se vocês forem, assim, no texto estão 3 teorias, tá? A teoria teoria miasmática, tá? A teoria da unicausalidade e a teoria bacteriológica. São essas 3 teorias que tem lá. Eu acrescentei, após a teoria da unicausalidade, a teoria da multicausalidade, que é a teoria usada até hoje, com o apoio de diagnósticos de laboratórios, que tem tudo lá no texto, tá? Então, beleza, vocês estão top. Reações heterológicas. Todas as manifestações da doença são sempre vitais, intensificadas, diminuídas ou qualitativamente alteradas, sendo assim ditas heterológicas, em oposição às reações homológicas da saúde. Assim, em outras palavras, o distanciamento dos padrões de normalidade e o estabelecimento do processo patológico são norteados por reações ditas heterológicas, diferentes da origem e na estrutura. Então, heterológica significa que são diferentes da origem e na estrutura. Enfermeiro, mas essas palavras são tão difíceis, por que a gente está aprendendo isso? A gente vai ser técnico de enfermagem, a gente vai fazer punção, e assim assado, e assim assado, é porque a gente está estudando os fundamentos, né? Os fundamentos a gente tem que se aprofundar na noção técnica, porque para você ser técnico concursado, você precisa fazer uma prova dificílima. Para você fazer uma prova dificílima, você tem que estar preparado com as normas técnicas e tudo. Então, as reações homólogas, conjunto de reações... Gente, vocês vão ter pego bastante essa diferenciação de heterológica para homólogas, tá? Que isso aí é bem interessante. As reações homólogas é um conjunto de reações orgânicas que obedecem a determinados padrões de tempo, intensidade local, identificam um estado de normalidade do organismo, compreendem, portanto, alterações no tempo, no local e na intensidade das respostas corpóreas e agressões, subdividindo-se em... As reações homólogas têm subdivisões, que são heterocronia, que é o tempo de resposta do organismo é alterado. Na reação heterocronia,
o tempo de resposta do organismo é atorado. Exemplo, definição precoce ou tardia, puberdade precoce, entendeu? Ou seja, o que significa heterocronia? Em palavras mais subjetivas. O tempo da resposta do organismo é alterado. Tá, como é que eu vou fazer para vocês entenderem? No caso de vocês, as mulheres. Vocês têm Vocês sabem o que é a menarca, né? A menarca é a primeira menstruação da mulher, tudo. A última entra no climatério, que é a menopausa. Então, existe uma idade para acontecer, biologicamente falando, existe uma idade para acontecer. Ah, enfermeiro, mas eu estou lá em casa com 9 anos, não é para acontecer nada ainda, e pá, eu vou verificar, minha calcinha está sujinha de sangue. O que aconteceu aí com ela? Heterocronia. Ela teve o tempo de resposta do organismo alterado, entendeu? Ela teve uma menstruação precoce, ela teve uma menarca precoce, então aí aconteceu com ela essa diferenciação. Então, sempre que vocês quiserem colocar como um exemplo, alguém pode dar mais algum exemplo de heterocronia, que é o tempo da resposta do organismo alterado? Assim como ela teve a menarca, que é a menstruação precoce, ela pode ter a menopausa precoce. Ela pode entrar no período... Menopausa. Isso, ela pode entrar no período de menopausa precocemente. Ela pode ter o organismo, o útero dela alterado, pode não produzir o que teria que ser produzido, e aí ela teve uma alteração também ali, de mulheres estéreis, homens estéreis, tá? Homens que não podem... Você é estéril? Então, você é estéril ou você é histérica? Os dois. Então, é isso, relacionado à heterocronia. Assim, relacionado ao organismo, eu queria encontrar um exemplo, assim, bem básico para os homens. Os homens têm a andropausa, né, mas não é muito comum acontecer. Acontece a andropausa em todos os homens, mas não são os mesmos sintomas que são nas mulheres, entendeu? Mas pode ser o período de puberdade. O período de puberdade do homem pode estar relacionado à heterocronia. E aí a gente tem a heterotopia, quando há o aparecimento de um tecido em um local onde não há comumente encontrado. Exemplos: a presença de glândulas sebáceas, glândulas de Fórtice, na mucosa bucal, trombose, vai acontecer até mesmo a varize. Até mesmo a varize nas mulheres pode ser heterotopia, que é aparecimento de um tecido. Muita gente já nasce com aquele brinquinho aqui na orelha, que nada mais é do que uma glândula sebácea, podendo ser aberta, retirada. Uma verruga é o exemplo mais comum sobre a heterotopia, tá? Que é a presença de glândulas sebáceas na mucosa bucal, trombose, entre outros, etc. E a heterometria, a alteração da intensidade da resposta do organismo. É o exemplo: a febre, hipertensão arterial, hipertrofia muscular, aumento da quantidade, que é a heterometria. É o mais comum que a gente vive? Sim, é o mais comum que a gente vive. Esse aqui, a heterotomia, ele é a questão científica do que acontece no processo de saúde e doença. Quando você tem uma febre, significa que a febre é uma doença? A febre não é uma doença. A febre é um sintoma. É uma reação do corpo? Oi? É uma reação de que algo não está bem no corpo? Sim, é um sintoma. O corpo está respondendo a um processo infeccioso que o organismo está gerando infecção, entendeu? Então, o corpo está respondendo através da febre. Aí ele está tentando manter o controle do corpo, então ele acelera algumas glândulas, alguns processos e acaba dando a febre, porque se está infeccionado, o teu corpo, o teu organismo, ele vai trabalhar em dobro para ele tentar derrubar aquela infecção. Aquela infecção não é dali. E automaticamente ele acelera o teu metabolismo. O teu metabolismo causa a febre, que é relacionada à infecção, a algum processo infeccioso. Aí, para saber qual é, tem que fazer os exames. Geralmente, a pessoa tem um sintoma próximo de onde é o processo infeccioso.
a infecção urinária está doendo aqui, embaixo do ventre, entre outros. Então, galera, ficou bem claro para vocês aí sobre o que é heterocronia, heterotopia e heterometria? Ficou bem claro, né? E é bem interessante, assim, uma das partes mais interessantes assim, que eu acho das reações homólogas são essas três situações, porque com elas a gente consegue entender o princípio ativo das doenças, o princípio ativo das fases do corpo, que são essas três que eu expliquei para vocês, tá? E aí a gente passa para a saúde. A morfofase e a homeostase refere-se respectivamente ao equilíbrio da forma e da função, que eu tinha falado para vocês agora há pouco. A saúde é a manutenção destes fatores, doença é a alteração deste equilíbrio. A saúde é a manutenção dos fatores e a doença é a alteração do equilíbrio. A gente tem vários equilíbrios, o hidroeletrolítico no corpo, tem que fazer tudinho. Então, essa é a diferenciação da saúde para a doença. A gente vai fazer um resumo de patologia. Paciente? Tem paciente? Pede, tá grave? Não. Pede só para guardar um pouquinho, tá? Só finalizar um slide aqui. Resumo de patologia. Patologia, derivado do grego patos, sofrimento, doença, e logia, ciência, estudo, é o estudo das doenças em geral sob aspectos determinados. Ela envolve tanto a ciência básica quanto a prática clínica e é devotada ao estudo das alterações estruturais e funcionais das células, dos tecidos e dos órgãos que estão ou podem estar sujeitos às doenças. Então, esse aí é o conceito básico de patologia. Alguém deve ter escutado falar, não sei, vamos verificar qual é a patologia que ele está. A patologia você vai estudar a fundo a origem da doença, para saber qual é a razão etiológica mesmo da doença, tá? E doença, um resumo de doença. Estado de falta de adaptação, é uma alteração orgânica, geralmente constatada a partir de alterações na função, que são chamadas de sintomas. Alterações nas funções são chamadas de sintomas, que é o que você vai logo sentir através de um processo de doença de um órgão ou tecido, decorrente de alterações bioquímicas e morfológicas causadas por alguma agressão relacionada ao organismo. Aspectos constituintes da doença. Primeiro, etiologia. Primeiro aspecto constituinte da doença. Como a gente vai fazer para constituir uma doença? A gente vai juntar os três principais aspectos e vamos montar a doença. Quando vocês estiverem numa aula mais aprofundada, vocês vão verificar no livro, que é o Nanda, Nick, Nock, esse é o livro que vocês vão fazer os diagnósticos de enfermagem. Claro, se vocês quiserem se aprofundar mais. Vocês vão pegar 3 sintomas, principalmente 3 sintomas de cada paciente. Vocês vão procurar esses 3 sintomas no livro Nanda, Nick, Nock, e relacionado a isso vai ter o diagnóstico de enfermagem, entendeu? Com os 3 sintomas. Aí pode ser hipótese diagnóstica ou diagnóstico, tá? Aí tá, vamos lá, os aspectos constituintes das doenças. Tem paciente? Só ver no olho do rapaz, porque ele já veio aqui há 3 dias, caiu coisa de areia, ele tá dizendo que tá travado na coisa. Isso que a gente não pode mexer, né? Se estiver para dentro, não, mas a gente vai... Só prepara o material de uma lavagem, tá? Com o scalp e a gente vai verificar, tá? Se tiver, a gente já tira. Então, os aspectos constituintes das doenças. Tem a etiologia, que é a causa da doença. Tem a patogenia, que são os mecanismos relacionados à doença. E as alterações morfológicas, que são as alterações celulares. 4. Manifestações clínicas. Consequência das alterações. A etiologia, a ciência da origem das coisas. Investigação das causas do doença, saúde e doença. O conjunto dos fatores que contribuem para a ocorrência de uma doença ou estado anormal, que é a patogenia, refere-se à sequência de acontecimentos e de resposta das células ou dos tecidos à causa, desde o estímulo inicial até a última expressão das manifestações da doença. Qual é a última expressão de uma manifestação de uma doença? Vocês sabem? A morte? Óbito, morte. Isso mesmo, Ellen, obrigado. A última manifestação de uma doença é a morte. Então, o modo como os tecidos processam suas informações funcionais e morfológicas em busca da saúde, da homeostase, da morfostase, que eu tinha falado para vocês, ou o caráter das respostas corporais às agressões.
Então, se a doença for grave e ela não for tratada da maneira com que ela deve ser tratada, o teu corpo vai trabalhar cada vez mais, vai trabalhar cada vez mais, vai trabalhar cada vez mais para combater aquela doença, para combater aquela infecção, até que uma hora ele não vai aguentar aí, ó. Beijinho no ombro, tô indo. Vai ficar os bens para a família só, porque e se não tiver nada, vai ficar As dívidas. Isso. Se for dívida, eu tô fora. Isso eu tava falando da patogenia, da etiologia da patogenia. Agora a gente vai falar da patogênese. O termo patogênese no Brasil, patogênese, refere-se ao modo como os agentes etiopatogênicos agridem o nosso organismo e os sistemas naturais de defesa reagem, surgindo mesmo assim lesões e disfunções das células e tecidos agredidos. Já? Galera, eu vou parar bem aqui, 2 minutinhos eu volto, tá? Podem tomar uma água aí. Não, e eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Das minhas 2 cirurgias, eu fui bem tratada. Eu tirei a doutora Fátima do aeroporto para me operar. Isso que é bagagem. Não é Seu microfone tá desligado, professor. Dinheiro, a Eriane é a que mais tem aqui, mano. Dizer assim, eu tenho é moral. Ela é rica. Então, gente, peço desculpa para vocês, tá? Porque eu tô atendendo na minha agência também, tá? Nós estamos sem médico aqui e eu tô atendendo. Então, a qualquer hora eu posso ir lá de novo, tá? Inclusive, já tem 2 lá na frente. Deu até pra gente bater um papo aqui legal. Tudo bem, a história da professor. Eriane aqui. É o seu trabalho. Então, Um dia vai ser o nosso. A gente estava falando sobre as patogêneses, né? Que a gente está explicando a diferenciação da patogênese para a patogenia. E aí a gente tem as células e os tecidos agredidos, produzindo-se a doença. A patogênese também se relaciona com a defesa do nosso organismo, como, por exemplo, a defesa específica e não específica, que consiste em defender nosso organismo dos agentes patogênicos. Aí a gente vai falar sobre as alterações morfológicas. As alterações podem ser divididas em aguda, crônica, local, difusa, disseminada, sistêmica, generalizada. Isso aqui é muito bom vocês conhecerem todas essas divisões, essas alterações morfológicas, porque quando vocês forem fazer relatório de enfermagem, relatório de medicação, se vocês quiserem fazer um relatório mais específico, mais técnico, mais bonitinho, vocês vão poder colocar todas essas subjeções aqui das alterações morfológicas. E lá nas provinhas do concurso, nas provinhas vai cair só agudo e crônico. O que a gente vai classificar como agudo? A gente vai classificar como agudo uma dor que aconteceu do nada, apareceu uma dor de barriga. Então, o que é? Uma dor aguda. O que a gente classifica como crônica? Pelo menos 30 dias sentindo aquela dor. Pelo menos 30 dias sentindo aquela dor. Lembrando que não é saudade do ex, saudade do namoradinho, que a pessoa fica sentindo aquela dor mais de 30 dias também, não é isso, não relaciona não, tá? Mas aí, então, sempre vai cair 30 dias dor crônica, menos de 30, dor aguda. Então, as alterações podem ser divididas em aguda, início rápido, com curta duração, crônica, evolução da enfermidade, longa duração. Além da dor ser crônica e ser avaliada de no mínimo 30 dias, ela pode ser evoluída, entendeu? A doença pode evoluir, pode causar o quadro infeccioso, e aí só Jesus na causa mesmo. Oi, professor. Oi? Assim, eu tive 2 gravidez tubárias. A primeira, eu estava menstruando normal e do nada, sabe o que é do nada, tu tá bem? Veio uma dor no ombro. Eu não me mexia mais. Eu não andava mais, porque eu não conseguia me mexer. Aí, depois, veio a barriga.
E nisso, só que eu ia no hospital, eu ia no Hospital da Serra, falaram que era infecção urinária, não sei o que, e eu falava que não, que tinha alguma coisa em mim estranha, mas que ninguém sabia me dizer o que era. Aí eu passei 3 meses assim. Eu segurei uma gravidez tubária 3 meses sofrendo com dor, e ninguém sabia o que era. Aí, olha só, não tinha onde bater ultrassom. Aí depois eu consegui fazer uma no Barleta, ele não conseguiu ver nada. Até um dia deu passar mal, desmaiar, a pressão subir e tudo mais, eu fui encaminhada para o Hospital do Laranjal. E lá o meu teste do beta deu negativo, todos os que eu fiz. Quando eu cheguei lá, fiz um do beta, deu positivo. Fiz uma ultrassom, deu lá, que eu estava com gravidez tubária. Eu fui operada e já estava já no limite, né? Porque o senhor sabe que corre muito risco de morrer. Eu já estava no limite, eu segurei, foram 4 meses a minha gravidez. Caramba! E foram 2 vezes? 2 vezes. A primeira foi com 5 anos atrás e a segunda vai fazer 2 anos. Eu perdi a primeira à esquerda e depois a direita. Agora eu só tenho útero. E se for verificado com antecedência, a gravidez tubária evita vários problemas, tanto para a mãe quanto para o psicológico da mãe, que fica bastante abalado. Porque você agora é estéril, né? Mas você não era, porque a pessoa gerar gravidez tubária não significa que ela é estéril. Significa que ela tem um estado de doença relacionado a alguma coisa, relacionado ao útero dela. Mas agora você, como disse que desligou as 2, aí agora está estéril, né? Agora vai partir para adoção. Vai adotar? Ótimo. Mas ainda não agora. Deixa eu me estabilizar. Aí sim eu vou... Na verdade, eu já... Eu vou mandar para ti, vou mandar teu contato para ele. Na verdade, eu já roubo os filhos dos outros, né? Meus sobrinhos. Dormem comigo e tudo mais, mas eu vou para mim mesmo, para ninguém tirar de mim. Então tá, vamos lá, vamos continuar nas alterações morfológicas. Aí a gente já verificou qual é a aguda e qual é a crônica, e a crônica pode evoluir sim. Aí nós temos a local, que é bem delimitada, isolada, entendeu? Por exemplo, a dor na barriga, ela pode ser caracterizada como aguda local, porque ela está doendo somente naquele local de forma aguda. Pode ter sido por alguma causa, pode ter sido, o açaí que vocês estão tomando sem água mineral, pode ter dado tifozinho, que está dando tifo em todo mundo. Aí tem a dor difusa, não é delimitada e espalhada. Ela não é delimitada, ela é espalhada. A aguda é a grande antagonista da crônica e a local é a grande antagonista da difusa, que acontece na local, não acontece na difusa, e assim sucessivamente. E a disseminada, que dispersa em inúmeros e pequenos focos. Eu costumo associar essa disseminada a um câncer chamado linfoma. O câncer, o diagnóstico do linfoma, ele tem várias glândulas espalhadas pelo corpo, no mínimo 38 delas inflamam. Então, você sente dor do pescoço ao pé, que as glândulas são divididas do pescoço ao pé. Então, quando a pessoa tem essa alteração de linfoma, que é o câncer, com a inflamação das glândulas, eu classifico essa dor disseminada, porque você sente dor no corpo todo, literalmente. Aí tem a sistêmica, que acomete o sistema. Professor, licença. Essa aula está sendo gravada, tá? Sim. Ah, tá. Não, é porque eu vou precisar me ausentar da aula agora. Aí eu queria saber, para me ter certeza que para me assistir ela depois, toda completa. Está sendo gravada. Ah, tá. Obrigada. Então eu vou precisar sair, professor, agora. Tá certo. Professor. Oi? Essa última dor que o senhor citou aí, o senhor fala de metástase? Não. Eu falei relacionado ao linfoma. Aí o que acontece no câncer de linfoma? A metástase é quando o câncer já estoura, em palavras mais comuns, é quando o câncer estoura, tudo.
Aí a pessoa realmente sente dor, mas ela vai sentir a dor localizada. Se o câncer for relacionado a um câncer no estômago, ela vai sentir dor no estômago. O linfoma, ele é separado por glândulas todos nós temos as glândulas, todos nós temos esses pontos de glândulas. Mas quando a glândula ela é cancerígena, ela se transforma em linfoma, aí é dividido pescoço, dor no pescoço. Geralmente dá as ínguas, não tem quando dá íngua debaixo do braço, íngua na virilha, é quando está inflamado, entendeu? Não quer dizer que na gente é linfoma, na gente é normal dar íngua debaixo do braço. Entendeu, Thaís? Eu entendi, porque na minha mãe dava essas ínguas. Ela tinha colo, só que o câncer ele avançou muito. Aí ele foi pro pulmão, foi pro fígado, invadiu tudo. Entendeu? Ela aí deu metástase nela? Isso, deu. Aí ela sentia dor no corpo inteiro, porque a médica dizia que já estava no osso, então ela sentia dor uma dor de parto, mas muito, muito mais maior. Sim, aí ela vivia morfina, 12 morfina por dia. 12? 12, e isso talvez ainda aliviava e não tanto ainda. Mas ela passou 4, 3 meses sofrendo assim nessa dor todo dia. No caso da tua mãe, já seria a dor generalizada. A dor generalizada, porque ela teve metástase e a dor generalizou. A disseminada, a sistêmica, a disseminada, ela dispersa em inúmeros e pequenos focos. Então, vai doer aqui no pescoço, vai doer aqui debaixo do braço. Aí, nesse intervalo do pescoço para baixo, do braço, não está doendo na pessoa que tem esse linfoma. Mas a metástase, como ela teve evolução de câncer e provavelmente deve ter tido falência múltipla dos órgãos, aí ela já se caracteriza na última dor, que é a dor generalizada, tá? Que é difundida por todo o organismo. Gente, eu vou só 2 minutinhos, tá? Rapidinho. Então, aí a gente vai falar sobre os indicadores das dores, os indicadores da doença, os indicadores do processo de saúde, doença, tá? Os indicadores designam qualquer medida contada ou calculada, a mesmo qualquer observação classificável capaz de revelar uma situação que não é aparente a si só. Aí o que ele quer dizer aqui em uma observação classificável capaz de revelar uma situação? Você vai perguntar, vai fazer anamnese, quer verificar o que aconteceu com a senhora? Está doendo no seu ventre, está doendo no seu estômago, de qual lado? Dependendo do lado, a gente já vai poder dizer se é uma apendicite, se é alguma coisa, dependendo do lado que está doendo. A senhora tem vontade de vomitar, quando a senhora faz xixi, a senhora sente doendo. Se disser que sim, a gente já suspeita de infecção urinária, enfim, essas coisas. Que não é aparente por si só. Outros autores, tais como Laurenti, em consonância com o documento prévio da Organização Mundial de Saúde, utilizam também o termo indicadores na sua acepção mais geral. É conveniente frisar que os indicadores podem surgir de observação nas dimensões qualitativa e quantitativa, embora tradicionalmente tenha se privilegiado a última, que é a quantitativa. Você vai saber quantos indicadores tem para você diferenciar o processo de saúde e doença. A gente vai usar basicamente a quantitativa. Mas eu sou muito a favor da qualitativa, tá? A gente pode fazer os dois, inclusive. Aí a gente vai fazer mais uma classificação da doença. Desajustamento ou falha no mecanismo de adaptação do organismo ou uma ausência de reação aos estímulos a cuja ação está exposto. Desequilíbrio ou meio ambiente, os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Isso aqui é um autor, ele é muito bem conceituado, inclusive ele não é mais vivo, tá? Ryle Corral, às vezes eu tento falar inglês, às vezes sai, às vezes não sai, tá? Ele fez um conceito de doença, ele tem um livro muito bom, você pode estar pesquisando uma matéria dele do livro de 1986, ele faz uma referência sobre saúde e doença, o livro dele é muito bom mesmo, se vocês quiserem entender a fundo mais sobre o processo de saúde e doença. Ó, se tivesse o slide, dá de ver aqui, ó, dá de ver? Tem tudo isso aqui no slide, essas fotos estão na íntegra no slide, tá?
Aqui a gente está fazendo a diferenciação de uma criança comendo cenoura, comendo os legumes normais, e uma criança que não tem o que comer na África. Então, o processo saúde e doença chega muito mais rápido, processo doença só, saúde não, chega muito mais rápido para essa criança, porque como diz no conceito do SUS, na Constituição de 1988, o direito é baseado nos brasileiros, o SUS baseado na legislação dos brasileiros. Então, a gente sabe que existe muita desigualdade social, ambiental, etiológica, cultural no mundo, e por isso a gente sofre muito, né? Mas existem situações e situações. Então, uma criança bem saudável, bem alimentada, é uma criança que vai ter mais dificuldade de pegar uma doença. Uma criança bem nutrida. Uma criança desnutrida, ela já entra no fator de risco para ser vetor, não é nem transmissor, é vetor de vários tipos de doenças. Como existem vários surtos e epidemias na África, ainda existe a cólera, que a criança fica com diarreia profunda, disenteria, e morre desidratada em 1 a 2 dias, de tanto evacuar. No Brasil está irradiado através da vacina, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, sobre... Dá de ver, gente, fala alguma coisa aí. Sobre... Sim, dá para ver. Dá de ver. Isso aqui é sobre o processo saúde e doença relacionado a desenvolvimento saneamento urbano, básico. que nós falamos na primeira aula, lembra? Saneamento. Isso, Ednália, saneamento básico. Então, é muito importante, é um processo muito complexo, que vem desde as matrizes da população até os dias atuais, processo de saúde e doença. Uma população que vive numa cidade planejada é uma população que tem menos propensão de ter doença do que uma população que vive sem saneamento básico, em invasões, etc. E vamos falar sobre o processo saúde e doença. É o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, que se modifica nos diversos momentos históricos e de desenvolvimento da humanidade. Está articulada às condições de vida e às dimensões biológicas, ecológicas, econômicas e familiar. Então, é o que eu venho falando na aula toda, sobre os aspectos da saúde e doença, o que ele está relacionado, tudo. Isso aí deu para vocês entenderem, legal, apesar dessas interrupções que a gente está tendo aqui por conta da emergência, vocês entenderam legal, né? Sobre a diferença de saúde e doença e sobre o processo de saúde e doença, né? Porque para você chegar na saúde, você precisa de todo um processo, e para você chegar na doença, você também precisa de um processo e alguns aspectos, e que o último aspecto da doença é a Morte. Gente, já vai dar 9 horas. 11 minutos. Características. Aí, gente, no slide de vocês, eu fiz uns esbocinhos bem legalzinhos, só para vocês saberem a diferença do processo, como vai andando o processo de saúde e doença. Tá, deixa eu só pegar aqui relacionado. Só um minutinho. Beleza, aí a gente vai ter o processo de saúde e doença, que a gente vai ter aqui as circulantes do processo de saúde e doença. Vocês vão fazer um passo a passo sobre esse processo. Eu colocaria, em primeiro lugar, os fatores sociais, primeiramente, fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores educacionais, fatores culturais, fatores econômicos, fatores políticos, fatores ecológicos e fatores genéticos. Na verdade, o primeiro é o fator genético, porque você pode já nascer doente. Você já pode nascer doente, assim como acontece com várias crianças que já nascem com alguns problemas cardíacos. Hoje, bem menor, né?
através da vacina que foi erradicada a poliomielite nas crianças e adultos. Olha. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Resiliência. Então, gente, vocês têm alguma dúvida sobre o processo saúde e doença, sobre as leis que complementam o SUS? Agora é a nossa mesa redonda. E outra coisa, gente, eu quero... Vai ser muito complicado lembrar dessas datas na hora. Oi? Vai ser complicado para estar lembrando do ano das datas aí. Não, mas ó, é só uma questão de tu... Faz uma tatuagem. Depois que eu tiver um trabalho, eu vou fazer papo. Então, olha, gente, as pessoas que não entregaram a redação, favor, algumas pessoas estão com problema de saúde. Eu aceitei que entregassem até amanhã, até mesmo no domingo, tá? Para ter tempo para fazer. Eu sei que tem algumas pessoas que têm famílias e com essa questão do lockdown, tudo se torna mais difícil. E eu vou avaliar todas as redações hoje e eu não vou pontuar as redações, eu vou só aceitar e avaliar. Se precisar modificar, eu vou devolver, tá? Para fazer as modificações que eu solicitar. Na próxima aula, eu queria que vocês dessem uma verificada no site do Ministério da Saúde e entrasse na aba que fala sobre a prevenção primária, que é a prevenção nas unidades básicas de saúde. Você desce só uma lida básica lá sobre a prevenção primária. Eu vou estar montando uma apostila ainda. Seu microfone está desligado, professor. Seu microfone, professor. Meu Deus do céu. Tá, faz tempo que está desligado? Não. Então, a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a prevenção primária e os elementos da prevenção primária. E o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês entrassem no site do Ministério da Saúde. Lá no site do Ministério da Saúde tem uma aba que ele fala sobre as diretrizes da prevenção primária. Vocês dessem uma lida sobre as diretrizes da prevenção primária, tá? Para a gente ter uma aula bem dinâmica na próxima aula, conversar, debater, para vocês estarem a par do assunto, já que a gente já vai dar. E aí a gente, se precisar, só faz tirar as dúvidas. Em relação às leis, vocês precisam decorar, não são bastantes leis, não são anos bastante diferentes, as convenções e o aniversário do professor, entendeu? Não são bastante diferentes, então vocês precisam sim saber essas leis, e vocês precisam colocar na cabeça de vocês, são as leis que vão cair no concurso. Gente, é receita de bolo, a lei do SUS, ela regulamenta o concurso, a legislação, é quase 10, 20 questões. Tu acertar as 20 questões da lei do SUS, tá feito. Então, vocês vão dar uma lida. Se tiver alguma dúvida, eu acho que eu respondi todo mundo no PV. Se não respondi alguém, manda interrogação, dá um toque que eu dou um jeito de responder, tá? Mas eu acho que eu respondi todos. Agora eu só vou verificar a redação de todos vocês, tá? Redação não, né? Trabalho científico que alguns fizeram. E aí não tem nenhuma dúvida, né, sobre o processo de saúde e doença. Professor? Oi? Eu tô com um problema para fazer a formatação do meu trabalho, porque eu não tenho notebook e fica complicado. Aí vou ver se eu consigo entregar amanhã pro senhor, tá? Tá, mas aí se tu não tem notebook, como é que tu vai conseguir fazer amanhã? Eu vou tentar emprestar de alguém, só para fazer a formatação do meu trabalho, que ele já tá feito no meu celular. Ah, tá, já tá, vai só formatar, tá ok, pode mandar, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, Jocinete? Tá falando muito aí, Jocinete. Não, professor, tô só mesmo aqui pegando as aulas, aqui o macete aqui da aula. Aí as meninas já me chamam no PV que eu vou estar passando o slide para vocês, tá? O slide dessas aulas. Na verdade, eu vou verificar, que eu acho que eu já montei essa aula da próxima. Se eu já tinha montado, eu já mando agora para vocês. Finalizando, eu já mando. Professor, o senhor foi esse mesmo slide que o senhor colocou no grupo? Esse slide é relacionado a essa aula que acabou hoje, a primeira aula e essa de hoje, tá? Essa próxima aula é outro slide. Ah, tá bom. Porque eu ia imprimir tudinho para eu acompanhar, que é melhor. Pode imprimir. Tá bom. A apostila do slide, professor? Oi? A apostila é do slide lá? Isso.
Não deixem de dar uma olhada lá no site do Ministério da Saúde, tá? Sobre a prevenção primária e os elementos da prevenção primária. Vocês vão achar bastante coisa relacionada ao ESF. Tem uma pessoa que trabalha no ESF aqui que comentou um dia desse sobre estratégia de saúde da família. Pode até estar tirando mais dúvidas com vocês. Eu não sei quem é, mas alguém comentou que trabalha no ESF. Então, gente, boa noite para vocês. Eu vou pegar um plantão agora até as 7 horas da manhã, mas qualquer coisa pode estar me chamando no PV, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Que Deus lhe abençoe. Obrigado, Dinardi. Professor, e sobre a chamada, a gente tem que colocar nosso nome? Sim, coloca só presente, tá? No comentário no aplicativo. Ok. Boa noite, professor. Tá? Bom trabalho. Boa noite, obrigado.